Imagine um mundo onde os livros são proibidos, onde ler é um crime horrível, grotesco, e que a sua casa seria queimada só pelo fato de você guardar livros nela. Você quer saber por que você tem que ler Fahrenheit 451? Vem comigo que eu te falo. Bom, se você está gostando da ideia e da intenção do canal até aqui, bom, vai logo deixando o teu like aí, vai logo assinando, se inscrevendo no canal, porque a gente tem um monte de livro aqui para falar sobre. Fahrenheit 451 é um romance distópico que foi escrito por Ray Bradbury, lá na década de 50, mais especificamente 1953 foi a primeira edição. Mas ele já tinha lançado um conto anterior que deu origem ao romance. Bom, eu não posso deixar de falar na mente brilhante que foi Ray Bradbury e como ele escreveu esse livro de uma forma tão genial. Eu particularmente gosto muito de distopias, né? E eu tenho que falar o quão genial ele foi, né? Já que ele nos deixou agora no início da década. Ele já estava velhinho, com 91 anos, mas é sempre triste quando a gente perde uma mente genial como essa. Bom, mas vamos ao que interessa, falar sobre Fahrenheit 451. Primeiro vamos falar do título. Fahrenheit 451. Quando me falaram Fahrenheit 451, porra, você tem que ler esse livro, a primeira vez que eu tive contato com ele, eu fiquei intrigado, né? Primeira vez que você pensa Fahrenheit 451, vem um monte de interrogação na sua cabeça. Fahrenheit? O que isso passa para mim? E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e descobri que Fahrenheit 451, né, esse nível de temperatura, essa é a temperatura exata, na qual o papel começa a queimar. E quando você passa a entender o título, tudo começa a fazer mais sentido e você vai achando o livro cada vez mais genial. Bom, falando agora sobre a história, tá bom? Como eu falei, esse livro foi escrito em 1953 e a trama dele é uma distopia. É uma distopia que acontece no futuro do livro, no futuro da história do livro. E esse futuro, fazendo as contas lá, seria mais ou menos nos dias atuais, no início agora do século XXI, né? E a gente pode perceber, pessoal, ao ler o livro, que o cara acertou em muitas coisas e ele passou perto em outras. E esse livro foi escrito em 1953, repito, 1953. E o cara já tinha uma noção de como é que a gente já está vivendo e faz duras críticas ao jeito que a gente vive e a forma de felicidade que foi padronizada em nossas vidas, através dos meios de comunicação, através do governo, enfim, através da televisão. Para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho da história para vocês, dar um por alto assim da história. A história tem como personagem principal o Montag. O Montag é um bombeiro, só que ele não é um bombeiro convencional, ele não é um bombeiro, quer dizer, para o livro ele é um bombeiro convencional, mas para a gente, para nossa vida, para nossa realidade, ele é um bombeiro que não está lá para apagar o fogo, ele está lá para provocar o incêndio, ele está lá para queimar os livros. As chamadas que os bombeiros atendem é justamente para atear fogo nos livros. É mais ou menos assim, se você tiver livros na sua casa, o seu vizinho perceber que você tem livro, desconfiar, enfim, por algum motivo ele achar que você está lendo e que tem livro na sua casa, ele liga para os bombeiros e os bombeiros vão na sua casa e colocam fogo em tudo. Mas por que eles fazem isso, pessoal? Eles fazem isso porque na cabeça dessa população, da trama do livro, os livros eles provocam sentimentos na gente, o que não deixa de ser verdade. Eles provocam amor, eles provocam ódio, eles provocam tristeza, enfim. Sempre que você lê um livro, dependendo do livro que você está lendo, é uma chuva de sentimentos que você está recebendo. E isso para eles não é bom. Isso para eles é ruim, isso para eles é como se ali os livros fossem a fonte de toda a tristeza, de toda a infelicidade. É como se os livros fossem a fonte de todos os problemas da humanidade. E o que acontece com os personagens dessa história é um negócio muito maluco, porque eles vivem a vida deles
com base em pílulas, com base em remédios. Eles tomam remédios o dia todo e eles vivem a vida deles com base em programas de televisão. Eles passam a vida toda assistindo televisão. E são aqueles programas de televisão que você interage com eles e eles passam a fazer parte da sua família. As pessoas desse livro sentem como se esses personagens dos programas de televisão fossem a verdadeira família deles. E eles colocam grandes, imensos televisores na sala e ficam interagindo com os televisores o dia todo. A maior parte do dia é eles assim. Então lá você não percebe esse contato das pessoas caloroso, você não percebe as conversas verdadeiras que uma pessoa tem com outra. Não tem isso nem com familiares, não tem isso com marido e mulher, com pais e filhos. Isso não existe nessa trama. E aí o Montag também é uma pessoa como essa, tanto que ele é um bombeiro que vai lá atear fogo na casa das pessoas. Só que a vida do Montag passa a mudar depois que ele conhece uma menina. Uma adolescente de 17 anos, que quando ele conhece essa menina, ele tem essa menina como uma maluca. Essa menina tem problemas mentais. Por quê? Essa menina é muito espontânea. Ela é calorosa, ela conversa, ela pergunta para o Montag como é que ele está se sentindo. Enfim, ela tem esse lado humano que os demais personagens do livro não têm. E aí fica subentendido pra gente, né, pessoal, que essa menina tá lendo. Ela lê algum livro, escondido, porque se alguém descobrir, vão lá e vão queimar a casa dessa menina. E aí o Montag passa com essa menina, a partir da amizade que ele tem com essa menina, ele passa a repensar a respeito da vida dele, a respeito do conceito de felicidade, a respeito de como ele está realmente enxergando a vida dele. Ele passa a fazer algumas perguntas para a esposa dele que ele nunca fez, e a resposta dela ele começa a achar absurdo, ele começa a achar fora da realidade, assim, como é que pode uma coisa dessas? Só um ponto do livro é que ele não se lembra quando foi que ele conheceu a esposa dele. Ele não lembra em que situação eles se conheceram, como eles se conheceram, enfim. Já pensou? É muito frustrante isso, quando ele passa a cair na real de como ele está vivendo a vida dele e que tudo no mundo está errado, ele passa a achar aquilo um absurdo, coisa que era comum para ele. E aí, pessoal, obviamente, o Montag troca de lado, né? Ele já sente um desconforto em ficar queimando livros, em ficar queimando casas, só porque as pessoas dentro da casa têm livros, e ele muda de lado. Ele passa a esconder livros, ele passa a surrupiar livros e começa a ler. O comportamento dele muda e a história vai se desenrolando de uma forma que eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que ler o livro. Pessoal, é triste, mas trazendo um paralelo desse livro, esse livro é atemporal, tá? Esse livro aí, ele foi, não pense que, esse livro foi escrito em 1953, ele já está ultrapassado. Não pense isso. Esse livro é super atual, inclusive a gente pode ver que o futuro que esse cara estava imaginando é realmente o que está acontecendo com a gente, né? De uma forma, ele está falando lá de uma forma meio que figurada, mas assim, eu vou trazer um paralelo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A parte que ele cita que as pessoas estão interagindo com a tecnologia, a gente faz isso. Tem um programa que você está pensando aí, com certeza que eu não vou nem citar, que eu me recuso a citar o nome desse programa, e tem esse, que é o mais famoso, e tem outros também, que são interativos. Você fica interagindo com a televisão, você fica interagindo com o meio de tecnologia, não é uma pessoa, entendeu? Um outro paralelo, as pessoas não leem. Infelizmente as pessoas não estão lendo, e nós que estamos fazendo esse tipo de vídeo, pelo menos é a minha intenção,
A minha intenção é falar sobre leitura e tentar convencer primeiro aqueles que estão ao meu redor a ler um pouquinho mais. Olha, esse livro aqui combina contigo, dá uma lida nisso, dá uma lida naquilo. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não leem e as pessoas não sabem o que elas estão perdendo, assim como no livro, assim como nesse livro que o Ray Bradbury ele trouxe pra gente. E isso faz, pessoal, com que a gente queime os livros no sentido figurado. Nós estamos queimando os nossos livros. No romance do Ray Bradbury, ele traz o literal da coisa toda. O bombeiro vai lá e coloca fogo nos livros. Só que, trazendo um paralelo para a nossa realidade, é o que a gente está fazendo hoje em dia no sentido figurado. A melhor parte do livro, para mim, é o pós-fácil. O pós-fácil, ele é sensacional. Se eu estava com alguma dúvida com relação a esse livro, o que era difícil, esse livro me ganhou, o autor me ganhou no pós-fácil. No pós-fácil, simplesmente ele diz para mim, ele diz pra gente, ele dá relatos de pessoas que entraram em contato com ele, que seriam as minorias, que as minorias estavam questionando ele, por exemplo, entraram em contato com ele reclamando sempre de alguma coisa, né? Algumas mulheres entraram em contato com ele dizendo que ele dava pouca importância para as mulheres, que ele deveria dar um pouquinho mais de importância para as mulheres. Já outras pessoas entraram em contato com ele falando que ele já dava importância demais para as mulheres. Aí outra pessoa veio e disse que ele era racista. Outra pessoa já disse que ele já se preocupava muito com tal parcela da população, mas estava esquecendo de uma outra parcela, entendeu? Sim, sempre tinha alguma pessoa insatisfeita, sempre tinha alguma pessoa querendo arrancar páginas do trabalho dele, e isso foi muito pouco aceito por ele. Ele definitivamente não aceitou isso e ele agiu da forma que ele achava que deveria agir. Não aceitou, mandou todo mundo para o inferno e ficou com a obra dele da forma original. E trazendo um paralelo de novo para o livro, é isso que as pessoas estavam fazendo. As pessoas estavam rasgando, até que no final só tivesse coisas para eles lá que agradassem. Ou seja, no final não ia ter nada, porque se ele for querer agradar todo mundo, não vai dar, não vai ser possível. Então, no final das contas, não tinha livro. Não é sensacional? Pessoal, ainda tem muitos e muitos livros que eu quero apresentar aqui para vocês. Vai assinando, se você não é inscrito, te inscreve logo, dá aquela curtida, compartilha aí com teus amigos para dar aquela força e a gente continuar falando sobre livros, né? Falando cada vez mais e mais e tentando influenciar um pouquinho aquela nossa vizinha, a nossa tia, a nossa mãe, a nossa irmã a ler cada vez mais, correto? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Beijo!